Olá, queridos! A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Quero lhe dar as boas-vindas ao nosso canal, dizer que é uma grande alegria ter você aqui conosco nesse culto de celebração. Então, fica até o final, eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Seja bem-vindo e vamos juntos adorar ao nosso Deus. Um bom culto! Traz luz para as sombras, escala montanhas.
Amém, queridos. Glória a Deus. Estamos de volta depois desse louvor tão precioso. Eu tenho certeza que você foi muito abençoado. Agora eu quero te dar aquele tempo onde você faz uma foto bem legal, vai postar nas suas redes sociais e envia também o link desse culto. Vamos juntos alcançar vidas. É o nosso Minuto Conexão. Prepara o seu celular, chama quem está aí com vocês, e eu vou contar até 3, e você vai tirar essa foto e vai ter 1 minuto para postá-la em suas redes sociais. Ok? Vamos lá? 1, 2, 3. Minuto Conexão. Amém, queridos. Glória a Deus. Agora nós vamos ter o privilégio, de consagrar ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas. Nós vamos investir no reino de Deus, nós vamos semear nesse solo fértil que nos garante uma grande colheita. Amém, queridos? Como eu falei na semana passada, no nosso culto da semana passada, o tema desse ano da nossa igreja, de todas as Paz Church, é Eu edificarei a minha igreja. Está ali em Mateus, não é isso? Capítulo 16, verso 18, quando Jesus aí declara isso: Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja poderosa. E quando nós falamos em edificação de igreja, claro, nós sabemos que Ele é o edificador, Ele é o cabeça, mas nós somos os obreiros nesse processo de edificação. E para edificarmos algo é importante estarmos comprometidos com o projeto. E quando eu entendo isso, eu passo a participar, eu passo a devolver o meu dízimo e a minha oferta. Eu quero começar, a partir de hoje, a aprofundar um pouco mais nesse assunto, porque, querido, esse é um assunto extremamente espiritual. Então, eu preciso entender, eu preciso compreender e eu preciso praticar esse princípio. Se eu quero realmente ser um obreiro nessa edificação, eu preciso entender a necessidade de contribuir para essa edificação. E eu contribuo de diversas formas, inclusive através de ofertas, através da fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Então, vou estar todos os domingos nesse tempo de consagração, nesse tempo de semeadura dos nossos recursos. Eu vou trazer uma porção para que a gente esteja aprofundando cada vez mais nesse assunto. O que eu quero falar com você hoje é sobre a instituição do dízimo e das ofertas. Eu quero ler com você algumas referências. O dízimo e as ofertas foram instituídos por Deus desde o princípio. Desde Gênesis, nós vemos Deus instituindo essa prática. Nós vemos isso lá em Abel e Caim, eles ofertaram ao Senhor. Gênesis 4, do verso 3 ao verso 5, diz assim: Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez,
trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Então nós vemos lá no início Deus instituindo o princípio da oferta. Nós vemos também em Gênesis 14, versos 17, 18, 19 e 20, Abraão entregando a Deus o dízimo de tudo. Diz assim a palavra de Deus: voltando a Abrão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que eles se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, no vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em suas mãos. E a Abrão lhe deu o dízimo de tudo. De todo o despojo de guerra, Abrão consagra o dízimo ao Senhor. Abrão entrega o dízimo ao Senhor, ao sacerdote, que era a pessoa responsável por esse recebimento, e o sacerdote abençoa a vida de Abrão. Nós vemos também em Gênesis 28, dos versos 20 ao 22, Jacó fazendo um voto com Deus, né? Jacó votou a Deus entregar-lhe o dízimo de tudo. Diz assim a Bíblia: então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna, servirá de santuário de Deus, e de tudo, fala comigo assim, de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Amém, queridos? Percebe então, desde o início, desde Gênesis, o dízimo e a oferta sendo instituído. E de fato, a prática do dízimo e das ofertas já ocorria antes da lei, que é um período compreendido de Adão até Moisés. Foi determinado por Deus também durante a lei. É um período compreendido de Moisés até Cristo. Eu quero ver com você 3 referências para fundamentar isso que eu estou falando. A primeira é Deuteronômio 16, versos 9 e 10, diz assim: contem 7 semanas a partir da época em que vocês começarem a colheita do cereal. Celebrem então a festa das semanas ao Senhor, ao seu Deus, e tragam uma oferta voluntária, conforme as bênçãos recebidas do Senhor, do seu Deus. Deuteronômio 14, 22 diz assim: separem o dízimo de tudo o que a terra produzir anualmente, porque a colheita ela é anual, e eles separavam o dízimo de tudo que a terra produzia para devolver, para consagrar ao Senhor. E Malaquias, capítulo 3, verso 10, você conhece essa referência, diz assim: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Põe-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Promessa de Deus para mim, promessa de Deus para você, a partir da nossa fidelidade. Então, queridos, nós percebemos que o dízimo ele é instituído no início, em Gênesis. Não só o dízimo, como também as ofertas, ele é confirmado no período da lei, que compreende de Moisés
até Malaquias, e ele permanece no tempo da graça. Período que começou com Cristo e vai até a consumação dos séculos. Eu quero fundamentar também com referências bíblicas. Diz assim em Mateus 23, 23: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Jesus, ele confronta os mestres da lei, né? Jesus, ele confronta esses homens, porque eles estavam sim devolvendo o dízimo, mas estavam negligenciando outros princípios. E Jesus os adverte, falando assim, ó, vocês precisam continuar dando o dízimo de tudo, mas também precisam obedecer e cumprir os outros princípios. Amém, queridos? Isso já é no Novo Testamento, isso já é na graça. E olha o que Paulo fala em sua primeira carta à igreja em Corinto, no capítulo 16, verso 2. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Paulo instruindo a igreja em separar uma quantia no primeiro dia da semana, de acordo, proporcional à renda de cada um. E hoje nós entendemos que o dízimo é a 10ª parte de tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. E a oferta é o extraordinário. E a Bíblia vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6, o seguinte: lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. O texto segue: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Amém, queridos? Então nós vemos a instituição do dízimo e das ofertas, começando em Gênesis, passando por todo esse período inicial, permanecendo durante a lei, durante toda a velha aliança e continuando a partir de Jesus, permanecendo também na graça. Então, eu e você que entendemos esse princípio, que praticamos esse princípio, estamos debaixo dessa bênção. Quando eu entendo que para edificar uma igreja eu preciso estar comprometido com essa igreja local, eu preciso entender que tudo que eu tenho e tudo que eu sou é por causa da graça de Deus, é por causa do favor de Deus, e aí com alegria eu devolvo, com alegria eu semeio, com alegria eu consagro. Eu quero orar com você, porque você pode fazer isso agora mesmo, através desse QR Code que está aparecendo na sua tela. Você pode devolver o seu dízimo, você pode fazer uma oferta generosa e investir no reino de Deus através da nossa igreja local. Pai, muito obrigado. Obrigado pela revelação da Tua palavra. Obrigado pelo fundamento que nós encontramos na Tua palavra para a prática do dízimo e das ofertas. Obrigado a Deus que isso existe desde o princípio, desde o início, desde o Gênesis, e permanece durante a graça, permanece durante esse tempo tão precioso que temos vivido por causa do favor de Deus nas nossas vidas. Pai, revela isso àqueles que ainda têm esse assunto de forma obscura. Traga revelação, traga convencimento, e que possamos juntos poder investir para a edificação de uma igreja forte, de uma igreja poderosa, de uma igreja relevante. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua família, pedir que o Senhor continue sustentando, pedindo que o Senhor continue multiplicando recursos, provisões sobre a sua vida, e que você possa entender a necessidade de ser fiel ao Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça e que o Senhor te faça prosperar muito nesse ano de 2022. Nós ligamos aqui na terra no nome
poderoso de Jesus Cristo, a fim de que seja ligado nos céus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Você pode aplaudir Jesus aí na sua casa. Amém, querido? Você vai ter agora um tempo para fazer isso com calma. Deus te abençoe e uma boa semeadura. Olá! Nessa mensagem, nós vamos dar continuidade à série das 7 vezes que Jesus fala "Eu sou", que está contido no Evangelho de João. Poderia, por favor, acompanhar comigo a leitura de João, capítulo 10, versos de 1 a 10. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão o estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Nesse texto de João 10, Jesus faz 2 declarações. A primeira delas é que ele é a porta das ovelhas. E a segunda declaração, que será a próxima mensagem, quando diz que ele é o bom pastor. Então vamos pegar esse início. As duas declarações estão praticamente no mesmo contexto, mas há especificidades quanto à porta e quanto a ser o bom pastor. Então nessa mensagem agora nós vamos nos centrar, vamos focar quando Jesus diz eu sou a porta. O que é uma porta? É uma abertura feita na parede, ao nível do pavimento, para permitir a entrada ou saída. Há vários tipos e significados de portas e usos em nossos dias, inclusive expressões. Porta aberta. A minha porta está sempre aberta para você. Então, isso refere-se a um convite. Porta giratória. É aquela porta muito usada em agências bancárias, na verdade, em que as pessoas entram e saem ao mesmo tempo. Conversar a portas fechadas. Isso significa intimidade, isolamento. Ao pé da porta. Isso fala de vizinhança. Ele mora ao pé da minha porta, está sempre ao pé da minha porta. Então fala dos vizinhos, das pessoas que moram perto de você. Mas o que será que Jesus tinha em mente quando ele fez essa declaração nesse contexto? A primeira coisa que nós vemos, e agora nós vamos concentrar essa mensagem dos versos 7 a 10, quando Jesus no verso 7 diz: eu sou a porta das ovelhas. A porta aqui, ela tem um significado especial e ela aponta para o sacrifício.
existia a porta das ovelhas. Você sabe que o muro de Jerusalém ele tinha 12 portas. Quando Neemias ele começou a reconstrução dos muros, a primeira porta que ele restaurou foi justamente a porta das ovelhas. Isso está em Neemias 3:1. Havia uma porta nos muros de Jerusalém chamada Porta das Ovelhas. Foi a primeira a ser restaurada por Neemias. E isso tem um significado simbólico muito importante, porque o sacrifício, as ofertas, elas eram feitas a partir do momento em que as ovelhas entravam por essas portas e eram entregues, elas eram sacrificadas ao Senhor, oferecidas ao Senhor. Então, quando Neemias ele restaura a porta das ovelhas, ele está restaurando, possibilitando a restauração dos sacrifícios, das ofertas ao Senhor, que viabilizaria a comunhão com Deus. Então, era o local onde as ovelhas entravam para serem ofertadas ao Senhor. Então, quando o Senhor diz, eu sou a porta das ovelhas, ele está falando aqui de uma forma também simbólica, apontando para o seu sacrifício como Cordeiro Santo de Deus. Quando nós lemos também João 10, mais à frente nos versos 17 e 18, Jesus declara, por isso é que meu Pai me ama, porque dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Essa ordem recebi de meu Pai. Então, Jesus ele já está apontando aqui para a entrega que ele faria. Jesus não foi sacrificado na cruz, não foi morto na cruz como alguém que não quisesse ir. Não, ele sabia do propósito dele. Mesmo quando ele ora, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Ali havia um conflito entre a natureza humana e o propósito que ele tinha, que ele sabia que ele tinha que cumprir. E nesse momento venceu a missão, venceu o propósito, venceu o amor que ele tinha pelo Pai e por nós. Então, essa é a primeira menção quando pensamos a respeito da porta. Eu sou a porta. A segunda questão que isso nos remete está no verso 9, na primeira parte. Nós vamos dividir esse verso em duas partes. Na parte A diz, eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Então, em consequência ao sacrifício, o sacrifício de Jesus é a substituição plena. Jesus substituiu a mim e a você nesse sacrifício, para nos trazer salvação. Há pouco tempo eu vi um vídeo que eu achei muito interessante, eu ainda vou aprofundar uma pesquisa melhor sobre isso, em relação a Jesus e Barrabás. Barrabás, ele era um ladrão, ele já estava pronto para ser crucificado. Quando eles apresentam Jesus ou Barrabás e o povo escolhe Barrabás para ser solto, a cruz que crucificaria Barrabás, ela já estava pronta. A cruz, ela era feita sob medida. E eles faziam a cruz sob medida de acordo com a altura e a largura da pessoa, para que ela pudesse ser crucificada. No caso de Jesus, ele usou a cruz de Barrabás, porque diz a palavra em um dos evangelhos que ele teve o ombro deslocado, porque ele não alcançava o local devidamente para ser devidamente crucificado. Então ele teve um deslocamento no ombro. Isso mostra que aquela cruz não foi feita para Jesus, aquela cruz foi feita para Barrabás. É interessante pensarmos que até na cruz Jesus substituiu o homem. A cruz que foi feita para Barrabás, ela levou crucificado o nosso Senhor, o nosso amado. Até ali Jesus já estava mostrando que ele seria o substituto perfeito para a humanidade, para os pecados, para
cumprir o juízo de Deus na carne, no sacrifício perfeito e único. Em Romanos 5, de 8 a 10, nós lemos: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. A cruz, ela não deteve o Senhor, ele ressuscitou. E nós fomos salvos pelo sangue de Cristo, nós estamos sendo salvos com o processo de santificação pela graça de Deus, e nós seremos salvos futuramente quando tivermos o nosso encontro eterno e passaremos a viver na eternidade. Então a salvação, ela acompanha esse caminho. É por isso que depois nós vamos aprofundar quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não é só a porta, ele é também o caminho. Apocalipse 12, de 10 a 11, diz: então ouvi uma forte voz do céu que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Então, aqui esse texto, ele ressalta a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, a autoridade de Cristo. Pois foi lançado o acusador, aquele que nos apontava, aquele que nos oprimia, que nos julgava. Satanás e seus demônios, eles foram derrotados pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, amém? E por isso nós somos salvos, somos libertos de todo pecado. Você não precisa mais carregar o peso do pecado sobre a sua vida, nem eu, porque Jesus levou ele na cruz, levou todos os nossos pecados, todas as nossas mazelas, todas as nossas dores. Ele morreu e ele ressuscitou por nós, por amor a nós, amém? O terceiro aspecto que nós vemos é que a porta, ela aponta para o amor e o cuidado. Ainda no verso 9, na segunda parte, diz: entrará e sairá, encontrará pastagem. Então, Jesus, ele faz essa explicação. Primeiro ele fala tudo, que ele é a porta e que ele é o bom pastor, mas fica meio confusa a mensagem, eles não entendem muito bem. Então depois ele explicita, como um grande mestre, dos versos 7 a 10, ele explica o que é ser a porta, e depois ele vai falar sobre o que é ser o bom pastor. Então ele diz: entrará e sairá, porque a porta é um lugar de passagem, e encontrará pastagem. Então nós vemos que a salvação, ela é apenas, entregar a vida a Jesus é apenas o início desse processo de salvação, porque Jesus é o nosso Salvador, ele é a porta, mas nós somos salvos para viver o amor e o cuidado eternos de Deus. Você sabe o que é isso? Há cristãos que não vivem essa dimensão nas suas vidas. Eles entregaram sua vida a Cristo e creem que são salvos, que se morrerem são salvos. Mas eles não se abrem, não se apropriam desse amor e cuidado diário de Deus. Esse cuidado que é 24 horas. Isso é bíblico.
existe um amor e um cuidado de Deus na nossa vida nos mínimos detalhes. E à medida que nós vamos andando com Cristo, nós estreitamos o nosso relacionamento, nós vamos criando códigos de amor com Deus. Eu costumo falar isso. Há momentos em que Deus fala com você com tanta intimidade, Ele conhece o seu coração, Ele sabe aquilo que alcança você, Ele sabe aquilo que me alcança. Eu sei exatamente quando Ele quer falar comigo. E isso realmente é muito interessante, ver a forma como que Deus, Ele nos conhece e Ele nos atrai para estar perto dEle, para ser amados por Ele, cuidados por Ele. Jesus mesmo declarou isso anteriormente em Mateus 6, um texto bastante conhecido, a partir do verso 25, Mateus 6. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a vida, e o corpo mais importante do que a roupa. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Então Jesus ele chama a nossa atenção para o cuidado de Deus com a natureza. Olhe a beleza das orquídeas, olhe a beleza dos girassóis, olhe a beleza daquilo que a gente chama mato no campo. Tem nome, nós aqui não conhecemos, nós chamamos de mato. Olhe para a beleza das aves, dos animais, olhe para a perfeição da natureza. Nós não devemos adorar a natureza, mas nós devemos contemplar a natureza para nos aproximarmos ainda mais do Criador. Amém? E Jesus continua, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Então não é que Jesus esteja banalizando as nossas necessidades físicas, mas ele está dizendo que Deus sabe que eu preciso delas. E ele termina de forma tão linda. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Que lição linda esse texto. Esse texto ele acompanha a minha vida eternamente. Mateus 6, de 25 a 34, é tremendo. Naqueles momentos de ansiedade, de momentos de insegurança, de incerteza, em que nós precisamos blindar o nosso coração, blindar a nossa mente das notícias, blindar a nossa alma com o amor e o cuidado de Deus. E por fim, o último aspecto, a porta, ela aponta para autoridade e para legitimidade. Quando Jesus diz no verso 10, o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Aqui Jesus ele está dizendo que ele veio com um propósito de nos dar vida plena. E o que corrobora a autoridade, a legitimidade de Jesus? O preço que ele pagou, o sacrifício que ele pagou.
diz em Filipenses que ele deixou a sua glória, ele esvaziou-se a si mesmo e tornou-se forma de homem, de servo. E hoje o nome dele está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e confesse que Jesus Cristo é Senhor. Em Hebreus 1, 3 e 4, nós lemos: o Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior a eles. Nós servimos ao Deus que é superior a todos. Ele tem autoridade, ele tem legitimidade, ele não é como o ladrão. E o ladrão aqui se refere ao usurpador, a pessoa de Satanás, que roubou a autoridade do ser humano, né, a partir do pecado de Adão e Eva, do pecado inicial. Eles entregaram ao diabo, eles entregaram o direito de domínio que eles tinham. Isso eles entregaram ao desobedecerem a Deus, ao quebrarem a aliança com Deus. Eles estavam se sujeitando ao jugo de escravidão. E Jesus, ele está aqui falando: eu não sou como usurpador. Eu sou aquele que dá vida em abundância. Porque qual foi a tentação de Eva? Qual foi a tentação dada a Eva e a Adão? Vocês podem ser como Deus. Vocês podem ter o conhecimento do bem e do mal, como se aquilo fosse trazer vida plena, e aquilo só trouxe peso, escravidão, destruição. Aquilo que parecia uma proposta de liberdade era uma proposta que escravizaria eles e toda a sua geração futura. E Jesus, ele diz: eu não sou como usurpador, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta. Eu não vim criar janelinhas, eu não vim criar entradas, eu entro pela porta, eu tenho autoridade, eu sou a própria porta, eu sou a própria autoridade. Então, Jesus, ele ganhou isso, esse direito. E nós precisamos reconhecer isso quando nós entramos por essa porta que é Jesus. E eu gostaria de concluir dizendo: em 2021, portas se fecharam e outras tantas podem ter se aberto. Nós estamos no início de um ano, é tempo de agradecer e de renovar, mas especialmente escolher a porta pela qual podemos entrar nesse novo ano, para que tenhamos uma vida plena. Qual porta tem se aberto na sua vida? E qual é a porta que você decidiu seguir, que você decidiu entrar e viver a partir dela? Isso vai fazer toda a diferença nesse novo ciclo que começa agora. Um novo ano é também um tempo de renovar esperanças, de nos identificarmos com Jesus e de continuarmos andando. É preciso entender que não dependemos de governos, de políticos, de situação econômica, porque eles não são a porta, mas Jesus é a porta. E eu convido você, meu irmão, minha irmã, meu colega, você que está ouvindo essa mensagem, que ainda não decidiu entrar por essa porta, venha e siga o Senhor, porque a porta está aberta a todos, seja qual for o seu passado, a sua religião, seja qual for a sua crença, seja quem você for, a porta ainda está aberta para você. E um dia essa porta se fechará. Um dia não haverá mais tempo. Isso também é falado pela palavra de Deus. Mas hoje a porta está aberta. Jesus está de braços abertos. E você pode ter um ano transformador. Eu gostaria de orar por você nesse momento.
Senhor Deus, muito obrigada por essa mensagem. Eu quero te agradecer, eu quero te glorificar por esse ano que se inicia. Senhor, eu quero orar por as pessoas que estão ouvindo essa mensagem, pedindo que o Senhor dê perseverança àqueles que já têm andado contigo, àqueles que já se apropriaram dessas verdades e da porta que é o Senhor. E eu quero orar por aqueles que ainda não entraram por essa porta, que essas pessoas possam ser tocadas pelo Teu Espírito Santo e que elas possam entregar a sua vida a Ti e ter as suas vidas transformadas em nome de Jesus. Amém? Nós temos aqui embaixo um telefone de contato, você pode entrar em contato conosco, nós somos a Paz Church São Gonçalo e teremos um grande prazer de conhecer você. E que o Senhor te dê uma semana abençoada. Mestre, o que eu devo fazer para poder alcançar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. E você conhece os mandamentos. Não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém e respeite o seu pai e a sua mãe. Mas desde criança eu tenho seguido a todos esses mandamentos. Falta mais uma coisa para você fazer. Venda tudo que você tem e dê aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e siga-me. Como é difícil os ricos entrarem no reino do céu. É mais difícil um rico entrar no reino dos céus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Então, quem é que pode se salvar? O que é impossível para os seres humanos é possível para Deus. Veja, nós deixamos nossas famílias e seguimos ao Senhor. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Aquele que, por causa do reino de Deus, deixar casa, esposa, irmãos, parentes ou filhos, terá ainda nessa vida muito mais. E no futuro, terá a vida eterna. Muito linda essa história da Bíblia. Vemos que Jesus afirma que para Deus nada, exatamente isso, nada é impossível para Ele. Então, se você tem alguma pessoa que você conhece que ainda não aceitou Jesus, declare junto comigo o versículo principal. O que é impossível para os seres humanos é possível para Deus. Lucas capítulo 18, versículo 27. Vamos repetir comigo? O que é impossível para os seres humanos é possível para Deus. Lucas capítulo 18, versículo 27. Isso aí, declare isso orando pela pessoa que você quer ganhar para Jesus. Bom, eu já vou indo. Agora fique com o quiz bíblico que vocês tanto amam. Tchau! E aí, gente, vocês estão animados? Tenho certeza que sim. Preparei algumas perguntas para você sair daqui com essa história na ponta da língua. O que o moço rico queria de Jesus? Letra A, dinheiro. Letra B, sabedoria. Letra C, vida eterna. Se você falou a vida eterna, isso aí. Ele queria saber o que fazer para ter a vida eterna. Segunda pergunta. O que Jesus pediu para o homem? Letra A, comida. Letra B, para vender tudo o que tinha e dar aos pobres. Letra C, seus cavalos. Tempo na tela. Se você falou para vender tudo o que tinha e dar aos pobres, você acertou. Terceira pergunta. Qual o sentimento que o moço rico demonstrou ao receber essa notícia de Jesus? Letra A, ficou muito triste porque tinha muito dinheiro. Letra B, ficou feliz. Letra C, ficou confuso. Tempo. Se você falou ficou triste, sim, infelizmente o homem rico não quis se entregar por completo a Jesus. Última pergunta, hein? O que Jesus afirma que vamos receber se entregarmos por completo a nossa vida a Ele? Letra A, muita comida. Letra B, muitos brinquedos. E letra C, a vida eterna no céu.
Tempo na tela. Vamos lá! Que rufem os tambores! A vida eterna! É isso mesmo! Parabéns, crianças, vocês foram incríveis! Eu vou indo! Até o próximo episódio!